Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital, né? Estamos aí fazendo o 32º encontro hoje, né? Lendo o livro 3 e agora vamos começar o capítulo 15, né? Estamos discutindo a lei de tendência declinante da taxa de lucro e agora o capítulo 15 vai discutir o desenvolvimento das contradições internas da lei, né? Já passamos pelo capítulo anterior sobre aquilo que nessa edição da Boitempo chama de causas contrarrestantes, mas seriam as contratendências também conhecidas, né? E agora o 15 vai ser o desenvolvimento das contradições internas da lei, da tendência declinando a taxa de lucro. Então vamos lá. 1. Generalidades. Na seção 1 deste livro, vimos que a taxa de lucro expressa a taxa de mais-valor sempre mais baixa do que é. Depois, vimos que mesmo uma taxa crescente de mais-valor tende a expressar-se numa taxa decrescente de lucro. A taxa de lucro só seria igual à de mais-valor se C, capital constante, fosse igual a zero. Isto é, se todo o capital fosse desembolsado em salários. Uma taxa decrescente de lucro só expressa uma taxa decrescente de mais-valor se permanece inalterada a relação entre o valor do capital constante e a quantidade de força de trabalho que põe esse capital em movimento, ou se essa força de trabalho aumenta em relação ao valor do capital constante. Ricardo, sob pretexto de analisar a taxa de lucro, examina de fato somente a taxa do mais-valor, e esta apenas sob o pressuposto de que a jornada de trabalho é uma grandeza constante, tanto intensiva quanto como extensivamente. A queda da taxa de lucro e a acumulação acelerada só são diferentes expressões do mesmo processo na medida em que ambas expressam o desenvolvimento da força produtiva. A acumulação, por sua vez, acelera a queda da taxa de lucro na medida em que, com ela, está dada a concentração dos trabalhos em grande escala, e, com isso, uma composição mais alta do capital. Por outro lado, a queda da taxa de lucro acelera a concentração do capital e sua centralização por meio da expropriação dos capitalistas menores, da expropriação dos últimos produtores diretos que ainda disponham de algo a ser expropriado. Desse modo, a acumulação se acelera na proporção de sua massa, ainda que a taxa de acumulação diminua juntamente com a taxa de lucro. Enquanto a taxa de valorização do capital total, taxa de lucro, é o aguilhão da produção capitalista, abre parênteses, assim como a valorização do capital é seu único objetivo, fecha parênteses, sua queda torna mais lenta a formação de novos capitais independentes e, assim, aparece como ameaça ao desenvolvimento do processo de produção capitalista. Tal queda promove a superprodução, a especulação, as crises e o capital supérfluo, além da população supérflua. Por isso, os economistas que, como Ricardo, tomam o modo de capitalista de produção como absoluto, sentem aqui que esse modo de produção cria uma barreira para si mesmo e atribuem essa barreira não à produção, mas à natureza, entre parênteses, na doutrina da renda. Em seu horror, à taxa decrescente do lucro, o que importa é o sentimento de que o modo de produção capitalista encontra no desenvolvimento das forças produtivas uma barreira que não tem nenhuma relação com a produção da riqueza como tal. Essa barreira peculiar atesta a estreiteza e o caráter meramente histórico e transitório do modo de produção capitalista. Atesta que este não é um modo de produção absoluto para a produção da riqueza, mas que, ao contrário, tendo atingido certo estágio, ele entra em conflito com o desenvolvimento ulterior dessa riqueza. É verdade que Ricardo e sua escola consideram somente o lucro industrial, no qual estão incluídos os juros.
Mas também a taxa da renda fundiária tende a cair, embora sua massa absoluta cresça, assim como ela pode crescer proporcionalmente em relação ao lucro industrial. Abre parênteses, ver Edward West, que desenvolveu a lei da renda fundiária antes de Ricardo. Fecha parênteses. Se considerarmos o capital social total C maiúsculo e chamarmos de L1 o lucro industrial, que sobra depois de deduzidos os juros e a renda fundiária, J, os juros, e R, a renda, então, M, mais-valia, né, dividido pelo capital social total, C maiúsculo, é igual a L sobre C maiúsculo, que é igual a L1 mais J mais R dividido por C maiúsculo, né, o capital social total, e isso vai ser igual a L1 sobre C maiúsculo mais J sobre C maiúsculo mais R sobre C maiúsculo. Vimos que, embora no curso do desenvolvimento da produção capitalista, a soma total do mais-valor, entre parênteses, M, cresça constantemente, M sobre C maiúsculo decresce de maneira também constante, pois o capital social total C maiúsculo cresce ainda mais rápido do que a mais-valia M, ou mais-valor, no caso, né? Portanto, não há nenhuma contradição no fato de que tanto L1 como J e R possam crescer constantemente, cada qual por sua parte, ao passo que tanto M sobre C maiúsculo é igual a L sobre C maiúsculo, como L1 sobre C maiúsculo, J sobre C maiúsculo e R sobre C maiúsculo decresçam cada vez mais, ou que L1 cresça em relação a J, R em relação a L1, ou também relativamente em comparação com L1 e J. Com o aumento do valor do mais-valor ou do lucro total, M igual a L. Porém, acompanhado de uma taxa decrescente de lucro, M sobre C maiúsculo igual a L sobre C maiúsculo. A proporção de grandezas das partes L1, J e R, nas quais M é igual a L, se decompõe, pode variar de qualquer maneira dentro dos limites dados pela soma total M, sem que, por isso, seja afetada a grandeza de M ou de M sobre C maiúsculo, né? No caso, a mais-valia sobre o capital social total. A variação recíproca de L1, J e R é só uma distribuição diferente de M, da mais-valia, entre diversas rubricas. Em consequência, também L1 sobre C maiúsculo, J sobre C maiúsculo ou R sobre C maiúsculo, a taxa de lucro industrial, a taxa de juros e a relação entre renda e o capital total, que é o que está expresso aqui nessas formulações, né, podem aumentar uma em relação às outras, embora M sobre C maiúsculo, a taxa de lucro, diminua. Mantém-se apenas a condição de que a soma das três seja igual a M sobre C maiúsculo. Se, por exemplo, a taxa de lucro cair de 50% para 25%, e a composição do capital com uma taxa de mais-valor igual a 100%, modificar-se de 50C, de capital constante, mais 50V, de capital variável, para 75 de capital constante, C, mais 25 de capital variável, V, então, no primeiro caso, um capital de 1.000 renderá um lucro de 500. E no segundo caso, um capital de 4.000 renderá um lucro de 1.000. Assim, M ou L terá se duplicado, mas L' terá diminuído pela metade. L' taxa de lucro. Se dos 50% anteriores, 20% eram lucro, 10% juros
e 20% renda da terra, no caso, então, L1 sobre C maiúsculo é igual a 20%, J sobre C maiúsculo igual a 10%, e R sobre C maiúsculo igual a 20%. Se na queda da taxa para 25% as proporções permanecem as mesmas, então L1 sobre C maiúsculo é igual a 10%, J sobre C maiúsculo é igual a 5%, e R sobre C maiúsculo é igual a 10%. Se em contrapartida L1 sobre C maiúsculo cair a 8% e J sobre C maiúsculo cair a 4%, então R sobre C maiúsculo aumentará para 13%. A grandeza proporcional de R teria aumentado em relação a L1 e a J, mas, apesar disso, L' teria permanecido constante. Sob ambos os pressupostos, a soma de L1, J e R teria aumentado, porquanto é o produto de um capital 4 vezes maior. Além disso, o pressuposto de Ricardo de que o lucro industrial, entre parênteses, mais os juros, embolsa originalmente todo o mais-valor, é histórico e conceitualmente falso. Pelo contrário, é apenas o progresso da produção capitalista que, dá aos capitalistas industriais e comerciais todo o lucro para sua ulterior distribuição. E 2, reduz a renda ao excedente acima do lucro. Sobre essa base capitalista, cresce, por sua vez, a renda, abre parênteses, que é uma parte do lucro, isto é, do mais-valor considerado produto do capital total, fecha parênteses, mas não a parte específica do produto que o capitalista embolsa. Estando pressuposta a existência dos meios de produção necessários, isto é, de uma acumulação suficiente de capital, a criação de mais-valor pode encontrar apenas 2 obstáculos, 2 pontos. A população trabalhadora, se está dada a taxa de mais-valor, isto é, o grau de exploração do trabalho, e o grau de exploração do trabalho, se está dada a população trabalhadora. O processo de produção capitalista consiste essencialmente na produção de mais-valor, representado pelo mais produto, ou na alíquota das mercadorias produzidas, na qual o trabalho não pago está objetivado. Não se pode jamais esquecer que a produção desse mais-valor e a reconversão de parte dele em capital, entre parênteses, ou seja, a acumulação, constitui parcela integrante dessa produção do mais-valor. É a finalidade direta e o motivo determinante da produção capitalista. Razão pela qual não se deve apresentá-la como o que ela não é, a saber, como uma produção que tem por finalidade direta o desfrute ou a criação de meios de desfrute para o capitalista. Com isso, abstraímos inteiramente de seu caráter específico, que se apresenta em toda a sua configuração nuclear interna. A obtenção desse mais-valor constitui o processo direto de produção, que, como dissemos, não encontra outros obstáculos senão os já indicados. O mais-valor estará produzido tão logo a quantidade expoliável de mais trabalho estiver objetivado. Mas com essa produção do mais-valor, está consumado apenas o primeiro ato do processo de produção capitalista, o processo direto de produção. O capital absorveu certa quantidade de trabalho não pago. Com o desenvolvimento do processo, que se expressa na queda da taxa de lucro, a massa do mais-valor assim produzido aumenta monstruosamente. Tem-se, então, o segundo ato do processo. É preciso vender a massa inteira das mercadorias, o produto total, tanto a parte que repõe o capital constante e variável, como a que representa o mais-valor. Se não se conseguir vendê-la, ou se conseguir apenas em parte a preços inferiores aos de produção, o trabalhador terá sido explorado
certamente, mas sua exploração não se terá realizado como tal para o capitalista. Não terá alcançado em absoluto a realização do mais-valor espoliado ou terá alcançado apenas parcialmente, podendo inclusive acarretar a perda parcial ou total de seu capital. As condições da exploração direta e as de sua realização não são idênticas. Elas divergem não só quanto ao tempo e ao lugar, mas também conceitualmente. Umas estão limitadas pela força produtiva da sociedade, outras pela proporcionalidade entre os diversos ramos de produção e pela capacidade de consumo da sociedade. Essa capacidade não é determinada pela força absoluta de produção, nem pela capacidade absoluta de consumo, mas pela capacidade de consumo sobre a base de relações antagônicas de distribuição, que reduzem o consumo da grande massa da sociedade ao mínimo só suscetível de variação dentro de limites mais ou menos estreitos. Assim, além disso, ela está limitada pelo impulso de acumulação e de aumento do capital e da produção de mais valor em escala ampliada. Essa é uma lei da produção capitalista, lei dada pelas constantes revoluções nos próprios métodos de produção, pela constante desvalorização do capital existente, acarretada por essas revoluções, pela luta concorrencial generalizada e a necessidade de melhorar a produção e ampliar sua escala, apenas como meio de autoconservação e sob pena de sucumbir. Por isso, o mercado precisa ser constantemente expandido, de modo que seus nexos e as condições que os regulam assumam cada vez mais a forma de uma lei natural, independentemente dos produtores, tornem-se cada vez mais incontroláveis. A contradição interna procura ser compensada pela expansão do campo externo da produção. Quanto mais se desenvolve a força produtiva, mais ela entra em conflito com a base estreita sobre a qual repousam as relações de consumo. Sobre essa base, plena de contradições, não é em absoluto uma contradição que o excesso de capital esteja ligado a um excesso crescente de população, pois, se os fatores combinados fazem aumentar a massa do mais-valor produzido, justamente com isso se acentua a contradição entre as condições nas quais esse mais-valor é produzido e as condições nas quais ele é realizado. Partindo de dada taxa de lucro... Opa, eu escutei aqui uma mãozinha. Oi, desculpa. Eu só achei talvez interessante a gente dar uma pausa para retomar, porque eu acho que é bastante central, né? Isso porque ele está descrevendo a crise de superprodução, né? Então, eu fui vendo o desenvolvimento desse trecho que você leu agora, mas basicamente ele está dizendo, olha, existe uma tendência da queda da taxa de lucro. Embora o lucro cresça em, em motivos absolutos, ele vai reduzindo a taxa de crescimento, porque o capital total ele cresce mais rápido do que a massa de lucro, né? E daí ele vai dizer que isso já contradiz Ricardo como uma coisa não natural no sentido da natureza, mas de sim da natureza do sistema capitalista, por isso que é histórico, né? Ou seja, essa tendência à queda de lucro, ela é uma característica do sistema. E só que daí ele vai colocando os limites, né? Então, primeiro ele assume que existe o capital constante disponível para esse crescimento,
E dado que esse capital constante está disponível, que é uma condição já, né, que exige uma certa, uma premissa, né, não é real em todas as situações, ele vai encontrar limites na população, né, ou seja, o tamanho da população e na exploração. E conforme, ou seja, tudo isso leva a um aumento, vamos dizer assim, ou a incorporação de mais trabalhadores explorados, ou a maior exploração desses trabalhadores para crescer a máquina a massa de mercadorias produzidas. Só que aí chega num outro problema que é, dado que essas mercadorias foram produzidas, elas têm que ir para o segundo passo, que é a esfera da circulação, ou seja, têm que ser realizadas. E aí você volta numa nova contradição dentro do sistema, porque se o trabalhador vive numa condição de subsistência e consumo mínimo, você está o tempo todo sobre o risco do desbalanceamento entre a produção e a circulação, né? Entre a produção e o consumo. E tudo isso como, basicamente, características de todas as leis do sistema que ele já descreve até aqui. Acho que é isso, né? Enfim, acho que eu só quis retomar, porque eu acho que é uma argumentação muito central, né, na teoria. Vai lá, Raquel. Não, cara, eu acho que ótimo, assim, parar um pouco, né, e só retomar o que a gente está lendo, mas só para complementar essa última coisa que você estava falando, que particularmente me interessa, peraí, deixa eu só permitir o Thiago entrar aqui, que particularmente me interessa, que foi esse último parágrafo ali que o Léo estava lendo, né, e de fato, assim, a superprodução parece apontar por um desequilíbrio, né, dos setores, né, da produção, da relação intersetorial, mas isso, assim, me parece que o Marx está falando aqui, né? Isso se dependesse também só desse consumo dos trabalhadores, mas depende também digamos assim, não essa superprodução não se converte imediatamente num desequilíbrio, porque justamente essa relação entre os setores depende do consumo produtivo também, né? Não é só consumo privado. Só um segundo, mais gente entrando aqui. Não é só consumo privado, né, nem dos trabalhadores e dos capitalistas, mas também o consumo produtivo, né, compra de mais máquinas, né, equipamentos e tudo mais. Então, acho que é isso que faz com que a superprodução não apareça imediatamente como, digamos assim, um problema de subconsumo, né, porque, digamos, os capitalistas também estão consumindo produtivamente, então isso digamos assim, a contradição é que eles têm que continuar ampliando mercados, digamos assim, mas não que imediatamente se converta num problema de subconsumo, né? Só para, eu acho que esse último parágrafo, acho que parece retomar essa discussão que depois, enfim, né, Lenin e todo o resto vai retomar também, mas vai lá, Warner. Não, só queria também chamar a atenção para isso, porque esse é um dos trechos que os teóricos do subconsumismo, Swayze, por exemplo, se apropriam para dizer que há em Marx uma teoria subconsumista da crise, né? Esse é um outro trecho também, tal, mas esse em particular, justamente para poder dar essa ideia que a Raquel acabou de, vamos dizer assim, combater, né? Que o problema da crise capitalista é o problema dos salários baixos, né? Essa que é uma interpretação que veio desde o Sismondi e depois ganhou muita força aí com o Paul Swayze, né? Eu tenho até um livro legal sobre isso, que é o livro do Brené, que é a Teoria da Crise, onde é que ele discute o subconsumismo, e esse é um trecho, assim, sempre é ressaltado, né, para tentar defender essa ideia da crise ter uma determinação subconsumista. Só dar um oi aí para quem entrou agora. Sejam bem-vindos. A gente está no capítulo 15 aí, o primeiro item, generalidades, e estamos mais no meio aqui desse item, generalidades. Eu acho que a formulação que o Caio colocou ali
cresce o montante de capital, né, particular capital constante, mais do que a produção de mais-valia, é uma contradição e não necessariamente isso quer dizer que aumentar salários resolve a questão, né, porque é justamente a lógica da produção que acaba expulsando a própria força produtiva, né, ou melhor dizendo, a fonte do valor, né, que é a força de trabalho, né. E é isso que talvez não sei se isso seria adequado dizer, mas fiquei pensando que esse subconsumo, na verdade, seria talvez uma forma de aparecimento de crise, mas não o seu conteúdo, né? O conteúdo teria a ver com essa tendência de declinando a taxa de lucro, né? Mas ela pode aparecer como uma forma de subconsumo, talvez ali nos anos 30 do século XX, poderia ser uma descrição dessa crise, né? Enfim, fiquei pensando nisso. O Zé Raimundo levantou a mão, então já tem a palavra, por favor. Tá bom. Bem, desculpa. Bem, primeiro, boa tarde aí, desculpa não ligar a câmera, que o sinal fica muito variando. Eu só queria, viu, Leonardo, em relação a essa última questão que tu colocaste, eu concordo bastante com o que o Arley, né, colocou há pouco, né, que é um pouco a crítica que é feita a essas teorias subconsumistas, né, e não era somente nesse ponto, né, que existe uma certa tentativa de fazer a aproximação entre a visão keynesiana e o Marx, mas eu acho que isso está muito ligado à não leitura do livro 2. Né? A leitura do livro 2, ela necessariamente nos leva a desfazer essa visão subconsumista, né, que, como tu colocaste, foi muito forte, né, durante todo esse período né, e de algum modo alimenta bastante, né, teorias próximas a essa relação entre o Marx e o Keynes. E no que, ao meu ver, é fundamental é que a não compreensão de que a lógica, né, entre os departamentos ela vai ser uma lógica que não está vinculada a uma ideia de equilíbrio, né, como alguns autores, né, acabaram, de algum modo, estabelecendo, quando fizeram a leitura do livro 2, é justamente aquilo que possibilita entender os aspectos de desproporcionalidade. Né? E, portanto, uma crise de superprodução, ela teria muito mais um elemento atinente a tanta lógica do que ele está tratando aqui, né, em termos do declínio da taxa de lucro, mas também aos problemas de proporcionalidade departamental, do que propriamente essa ideia subconsumista, né? Ou seja, a ideia de que é claramente ainda cismondiana, né? Que é a ideia de que tu terias uma... Aliás, ele faz referência, né, no início do texto, né, a essa ideia de que tu terias um capitalismo onde o centro seria produzir, de algum modo, valores de uso, né, ou coisa parecida, né? Então, acho que é, de fato, um ponto interessante. E somente para fechar, assim, eu acho que no pressuposto que ele coloca, ele ainda está muito vinculado, né, a uma primeira percepção em termos de um modelo de acumulação onde o mais-valor absoluto é central, né? Quer dizer, os dois elementos, né, tanto o elemento da presença de uma massa de trabalhadores né, a serem consumidos, né, literalmente, né, e ao mesmo tempo o elemento do grau de exploração, né, ainda me dá aí um determinado pressuposto que, ao meu ver, aos poucos, conforme vai avançando, ele vai relaxando, né? Ele vai relaxando no sentido justamente de entender, né, os aspectos vinculados à composição orgânica do capital, que é alguma coisa que vai entrar posteriormente, tá? Obrigado. Massa. Valeu aí pelo comentário. Vou aproveitar, então, acho que dar uma sequência aqui na leitura, né? Ver se a gente termina esse item. E aí, como o capítulo fala de contradições, né? Aí aqui ele aparece sobre a base plena de contradições, não é em absoluto uma contradição que o excesso de capital esteja ligado a um excesso crescente de população, pois
se os fatores combinados fazem aumentar a massa do mais-valor produzido, justamente com isso se acentua a contradição entre as condições nas quais esse mais-valor é produzido e as condições nas quais ele é realizado. Partindo de dada taxa de lucro, a massa do lucro dependerá sempre da grandeza do capital adiantado. A acumulação se determina, então, pela parte dessa massa que volta a se converter em capital. Porém, essa parte, por ser igual ao lucro menos a renda consumida pelo capitalista, dependerá não só do valor de tal massa, como também do baixo preço das mercadorias que o capitalista pode comprar com ela. Mercadorias destinadas, em parte, a seu consumo, sua renda, em parte, a seu capital constante. Entre parênteses, nesse caso, o salário é pressuposto como dado. A massa do capital que o trabalhador põe em movimento e cujo valor ele conserva e faz reaparecer no produto por meio de seu trabalho é totalmente distinta do valor que esse mesmo trabalhador agrega. Se a massa do capital é igual a 1.000 e o trabalho agregado é igual a 100, o capital reproduzido será igual a 1.100. Se a massa é igual a 100 e o trabalho agregado é igual a 20, o capital reproduzido será igual a 120. A taxa de lucro será, no primeiro caso, igual a 10%. No segundo, igual a 20%. No entanto, pode-se acumular mais a partir de 100 do que a partir de 20. Assim, o fluxo do capital, abre parênteses, abstraindo de sua desvalorização em virtude do aumento da força produtiva, fecha parênteses, ou sua acumulação, avança em proporção ao peso que ele já possui, e não em proporção ao nível da taxa de lucro. Uma alta taxa de lucro, desde que se baseie numa alta taxa de mais-valor, é possível quando a jornada de trabalho é muito longa, ainda que o trabalho seja improdutivo. E é possível porque as necessidades dos trabalhadores são muito exíguas, razão pela qual o salário médio é bem baixo, ainda que o trabalho seja improdutivo. Baixo nível do salário corresponderá à falta de energia dos trabalhadores. Nesse caso, o capital se acumula lentamente, apesar da alta taxa de lucro. A população permanece estacionária e o tempo de trabalho que custa o produto é grande, ainda que o salário pago ao trabalhador seja pequeno. A taxa de lucro diminui não porque o trabalhador seja menos explorado, mas porque se emprega menos trabalho em proporção ao capital investido em geral. Ou talvez aqui só um parênteses, eu poderia se dizer a taxa de lucro diminui não porque o trabalhador seja menos produtivo, né? Vamos dizer assim, né? Em termos neoclássicos, né? Mas porque se emprega menos trabalho em proporção ao capital investido em geral. Aqui o Marx está falando de menos explorado, né? A taxa de mais-valia seria menor, no caso, né? Mas não é isso. Se, como demonstramos, a taxa decrescente de lucro coincide com o aumento da massa de lucro, uma parte maior do produto anual do trabalho será apropriada pelo capitalista sob a categoria capital, entre parênteses, como reposição do capital consumido, e uma parte proporcionalmente menor sob a categoria do lucro. Isso explica a fantasia do padre Chalmers de que, quanto menor for a parte do produto anual desembolsada pelos capitalistas como capital, maiores serão os lucros por eles obtidos. E nisso ele recebe ajuda da igreja estatal, que zela pelo consumo em vez de pela capitalização de uma grande parte do mais produto. Temos aqui uma nota, né? Vou
passar para ela, aqui é uma nota do tradutor que está dizendo a igreja estatal que o Marx se refere à igreja anglicana, né, na Inglaterra, é a igreja, vamos dizer assim, oficial, né. O padre, nesse caso, esse padre Chalmers aqui, confunde a causa e o efeito. Além disso, ainda que o lucro seja menor, a massa do lucro aumenta com a grandeza do capital desembolsado. Isso condiciona, ao mesmo tempo, a concentração do capital, já que agora as condições de produção exigem um emprego massivo de capital. E condiciona também sua centralização, isto é, que os pequenos capitalistas sejam engolidos pelos grandes, e a descapitalização dos primeiros. Trata-se de uma vez mais, porém elevada à segunda potência, do divórcio entre as condições de trabalho e os produtores, entre os quais ainda se encontram esses pequenos capitalistas, já que, no caso deles, o trabalho próprio ainda desempenha certo papel. Em geral, o trabalho do capitalista se encontra em proporção inversa à grandeza de seu capital, isto é, ao grau em que ele é capitalista. Esse divórcio entre as condições de trabalho de um lado e os produtores de outro é o que forma o conceito de capital. Um divórcio que tem início com a acumulação primitiva. Entre parênteses, o livro 1, capítulo 24, o livro 1 do Capital, né? A assim chamada acumulação primitiva, né? Aparece em seguida como processo constante na acumulação e na concentração do capital. E, por fim, se expressa aqui na centralização de capitais já existentes em poucas mãos e na descapitalização de muitos. Entre parênteses, fenômeno no qual se converte agora a expropriação. Esse processo logo provocaria o colapso da produção capitalista, se tendências contrarrestantes ou contratendências, né, não atuassem constantemente com um efeito descentralizador junto à força centrípeta. Terminamos aqui o item, né, que ele chama de generalidades. Acho que podemos conversar. Acho que, de certo modo, né, o Marx está apresentando uma certa síntese, né, dos capítulos imediatamente anteriores, né, inclusive apontando aqui no final a importância das contratendências, ou isso que ele aqui está chamando de tendências contrarrestantes, né, no sentido de não o próprio sistema continuar se reproduzindo, né, não entrar em colapso, né. Se houvesse apenas a tendência declinante, isso já não estaria vigente, né, justamente por causa isso que ele chama de divórcio entre as condições de um trabalho e condições de trabalho de um lado e os produtores de outro, né. Então, acho que podemos abrir aí, se alguém quiser fazer algum comentário, colocar algum ponto, uma questão, uma reflexão, se não, continuo também a leitura aqui. Bom, então, vou seguir a leitura aqui, um pouquinho mais. Item 2. Conflito entre a expansão da produção e valorização. O desenvolvimento da força produtiva social do trabalho revela-se duplamente. 2 pontos. Em primeiro lugar, na grandeza das forças produtivas já produzidas, no volume do valor e da massa das condições de produção sob as quais tem lugar a nova produção e na grandeza absoluta do capital produtivo já acumulado. Em segundo lugar, na relativa pequenez da parte do capital desembolsada no salário em relação ao capital total, isto é, na relativa pequenez do trabalho vivo requerido para a reprodução e a valorização de um capital dado.
para a produção em massa. Isso supõe, ao mesmo tempo, a concentração do capital. Com relação à força de trabalho empregada, o desenvolvimento da força produtiva também se revela de dois modos, 2 pontos. Primeiro, no aumento do mais trabalho, isto é, na abreviação do tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho. Segundo, na diminuição da quantidade de força de trabalho, entre parênteses, número de trabalhadores, que se emprega, em geral, para pôr em movimento um capital dado. Ambos os movimentos não só transcorrem paralelamente, mas se condicionam de maneira recíproca. São fenômenos nos quais se expressa a mesma lei. No entanto, atuam em sentido contrário sobre a taxa de lucro. A massa total do lucro é igual à massa total do mais-valor, e a taxa de lucro, M sobre C maiúsculo, é igual a mais-valor dividido pelo capital total adiantado. Aqui está sempre chamando taxa de lucro, né, de M sobre C maiúsculo. Só uma dúvida, eu sei que a Raquel acompanha da civilização brasileira, aparece assim também, desse jeito, na civilização brasileira? Sim, sempre taxa de lucro, porque tu tá achando que seria taxa média? Não, porque aqui ele está botando a mais-valia, né? Aí eu, enfim, eu achei que poderia aparecer com outra nomenclatura, mas só para confirmar. Porque só tá substituindo o capital constante, capital variável, capital total, né? Uhum, é essa a única diferença mesmo, sim. Bom, continuando então. Mas o mais-valor, como soma total, está determinado, em primeiro lugar, por sua taxa, e em segundo lugar, pela massa do trabalho simultaneamente empregado a essa taxa, ou o que dá no mesmo, pela grandeza do capital variável. Por um lado, aumenta um dos fatores, a taxa de mais-valor. Por outro, diminui, entre parênteses, relativa ou absolutamente, o outro fator, o número de trabalhadores. Ao diminuir a parte paga do trabalho empregado, o desenvolvimento da força produtiva provoca o aumento do mais-valor, porquanto aumenta sua taxa. Porém, ao diminuir a massa total do trabalho empregado por um capital dado, ele diminui o fator do número pelo qual se multiplica a taxa do mais-valor para obter a sua massa. 2 trabalhadores que trabalham 12 horas diárias não podem fornecer a mesma massa de mais-valor que 24 trabalhadores que trabalham apenas 2 horas cada, ainda que pudessem viver de ar e, portanto, não tivessem de trabalhar um só minuto para si mesmos. Por isso, aqui a compensação do número de trabalhadores mediante o aumento do grau de exploração do trabalho encontra certos limites insuperáveis. Ela pode, portanto, frear a queda da taxa de lucro, mas não a anular. A taxa de lucro diminui, pois, à medida que se desenvolve o modo de produção capitalista, enquanto sua massa aumenta na proporção do crescimento da massa do capital empregado. Partindo de uma taxa dada, a massa absoluta em que cresce o capital depende da grandeza atual deste último. Por outro lado, dada essa grandeza, a proporção na qual ele cresce, a taxa de seu crescimento, depende da taxa de lucro. O incremento da força produtiva, abre parênteses, além disso, como já indicamos, acompanha sempre a desvalorização do capital existente, fecha parênteses, só pode aumentar diretamente a grandeza do valor do capital se, elevando a taxa de lucro, ele aumenta a parte do valor do produto anual que se reconverte em capital. Quando se considera a força produtiva do trabalho, isso só pode ocorrer, abre parênteses, pois essa força produtiva nada tem a ver diretamente com o valor do capital existente, fecha parênteses, na medida em que se eleve o mais valor relativo ou se reduz o valor constante do capital constante. Isto é,
na medida em que as mercadorias que entram na reprodução da força de trabalho ou nos elementos do capital constante baratear. Vou parar aqui, porque ó, levantaram a mão. Deixa eu ver aqui, alguém... Não, acho que o Fernando que mandou a mensagem sair. Tá bom. Ambas as coisas implicam uma desvalorização do capital existente, e ambas correm paralelamente à redução do capital variável em relação ao capital constante. Ambas condicionam a queda da taxa de lucro, e ambas freiam essa queda. Além disso, elevação da taxa de lucro, enquanto provoca elevação na demanda de trabalho, influi sobre o aumento da população trabalhadora e, por conseguinte, do material explorável, que faz com que o capital seja capital. Mas o desenvolvimento da força produtiva do trabalho contribui indiretamente para o aumento do valor de capital existente ao incrementar a massa e a variedade dos valores de uso nos quais se apresenta o mesmo valor de troca e que constituem o substrato material, os elementos materiais do capital, os objetos materiais em que consistem diretamente o capital constante e, ao menos indiretamente, o capital variável. Com o mesmo capital e o mesmo trabalho, criam-se mais coisas a ser transformadas em capital, abstraindo de seu valor de troca. Coisas que podem servir para absorver trabalho adicional, portanto, também mais trabalho adicional, e assim formar capital adicional. A massa de trabalho que pode ser comandada pelo capital não depende de seu valor, mas da massa das matérias-primas e dos materiais auxiliares, da maquinaria e dos elementos do capital fixo, dos meios de subsistência que compõem esse capital, independentemente do valor desses componentes. Ao crescer, assim, a massa do trabalho empregado, e, consequentemente, do mais trabalho, aumenta também o valor do capital reproduzido e o mais valor novo que lhe foi adicionado. Mas esses dois fatores, compreendidos no processo de acumulação, não devem ser considerados apenas na tranquila justa posição em que os trata Ricardo. Eles implicam uma contradição que se manifesta em tendências e manifestações contraditórias. As forças antagônicas operam umas contra as outras. Simultaneamente ao impulso para o aumento real da produção da população trabalhadora, impulso que emana do incremento da parte do produto social total que funciona como capital, atuam as forças que criam uma superpopulação apenas relativa. Simultaneamente à queda da taxa de lucro, cresce a massa dos capitais, e, paralelamente a essa queda, ocorre uma desvalorização do capital existente, que detém essa queda e imprime um impulso acelerador à acumulação de valor do capital. Simultaneamente ao desenvolvimento da força produtiva, ao aumento progressivo da composição do capital e à diminuição relativa da parte variável em relação à parte constante. Não. Desculpa interromper, mas acho que esses três parágrafos aí, eles sintetizam as três contradições, né, digamos assim, que o Marx está tentando elaborar nesse capítulo, né? Eu acho que talvez valeria só reforçar aqui, né? A primeira ali que ele fala, então, que um acréscimo absoluto da população trabalhadora, há um acréscimo absoluto da população trabalhadora no processo produtivo, corresponde também à formação de uma superpopulação, ainda que relativa, né, como diz aqui. Depois, que, ao mesmo tempo que baixa a taxa de lucro, aumenta a massa dos capitais. E aumenta porque aumenta, na verdade, com vários elementos que o Marx está falando aqui, né, com diminuição dos elementos das matérias-primas, com diminuição do capital constante como um todo,
mas também com o aumento da exploração, né, com o aumento da taxa de mais-valia, assim por diante. Só pode aumentar essa massa dos capitais se eles puderem se empregar lucrativamente, né? E, em terceiro lugar, ao desenvolver essa produtividade, eleva-se a composição do capital. Isto é, a parte variável decresce em relação à constante. Então, né, a elevação da produtividade é o capital eliminando a sua própria fonte de valorização, né? Então, acho que é importante, assim, essas 3 frases me parece que tentam sintetizar, assim, as contradições, né, do desenvolvimento da produção capitalista. Não, é importante, né? Então, aqui só para recapitular, então, simultaneamente aumenta a população, aumenta a superpopulação relativa. Aumenta, digamos, cai a taxa de lucro, ao mesmo tempo que aumenta a massa de capitais, né? E, ao mesmo tempo em que se desenvolve a força produtiva, aumenta progressivamente a composição do capital e, ao mesmo tempo, diminui a própria fonte de valorização desse capital, que é o capital variável, né? Essas são as tendências e as contratendências meio que resumidas ali, né? Eu acho que o xará meu aí, Leonardo, vai lá, tá com você. Também uma coisa interessante é que logo acima, embora não tão central, mas me chamou a atenção que logo acima ele diz que a massa de trabalho que pode ser comandada não depende do valor, mas da massa de matérias-primas, matérias auxiliares. Ele começa a enfatizar, no finalzinho do parágrafo, ele começa a enfatizar a importância da matéria e não do valor propriamente dito. No sentido do preço, né? Eu acho que ele está pensando aí. Mas aí ele mostra um materialismo bem forte mesmo. Acho que é importante destacar, porque, inclusive, essa relação entre matéria e valor, né? Isso vai sempre aparecendo no Marx, né? É um bom apontamento mesmo para não confundirmos, né? E deixa eu ver aqui se falta muito para a gente chegar. Falta um trechinho, só alguns parágrafos. Acho que vamos terminar pelo menos esse item. E a gente encerra aqui esse item, conversa um pouquinho que seja. Beleza? Então, falamos aqui os 3 elementos. Peraí, eu passei aqui. Então, simultaneamente, né? Então, digamos, o resumo aqui da coisa, né? Então, vamos aqui para continuar. Essas diversas influências se fazem sentir, ora de maneira mais justaposta no espaço, ora de maneira mais sucessiva no tempo. O conflito entre as forças antagônicas desemboca periodicamente em crises. Estas são sempre apenas violentas soluções momentâneas das contradições existentes, erupções violentas que restabelecem por um momento o equilíbrio perturbado. A contradição expressa de maneira bem genérica consiste no fato de que o modo de produção capitalista implica uma tendência ao desenvolvimento absoluto das forças produtivas, abstraindo do valor e do mais-valor nele incorporado, e também das relações sociais no interior das quais se dá a produção capitalista. Por outro lado, esse modo de produção tem como objetivo a conservação do valor de capital existente e sua valorização na máxima medida possível. Abre parênteses, isto é, o incremento cada vez mais acelerado desse valor. Fecha parênteses. Seu caráter específico orienta-se para o valor de capital existente, como meio para a maior valorização possível desse valor. Os métodos pelos quais ela atinge esse objetivo incluem 2 pontos: o decréscimo da taxa de lucro, a desvalorização do capital existente e o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho à custas das forças produtivas já produzidas. A desvalorização periódica do capital existente,
que é um meio imanente ao modo de produção capitalista para conter a queda da taxa de lucro e acelerar a acumulação do valor de capital mediante a formação de capital novo, perturba as condições dadas nas quais se consuma o processo de circulação e reprodução do capital, e é por isso acompanhada de paralisações súbitas e crises do processo de produção. O decréscimo relativo do capital variável em relação ao constante, que ocorre paralelamente ao desenvolvimento das forças produtivas, incentiva o crescimento da população trabalhadora, enquanto cria, de modo permanente, uma superpopulação artificial. A acumulação do capital, considerada em relação ao valor, é desacelerada pela queda da taxa de lucro, a fim de acelerar ainda mais a acumulação do valor de uso, enquanto esta, por sua vez, imprime um movimento acelerado à acumulação em relação ao valor. A produção capitalista tende constantemente a superar esses limites que lhe são imanentes, porém consegue isso apenas em virtude de meios que voltam a elevar diante dela esses mesmos limites, em escala ainda mais formidável. O verdadeiro obstáculo à produção capitalista é o próprio capital, isto é, o fato de que o capital e sua autovalorização aparecem como ponto de partida e ponto de chegada, como mola propulsora e escopo da produção. O fato de que a produção é produção apenas para o capital, em vez de, ao contrário, os meios de produção serem simples meios para um desenvolvimento cada vez mais amplo do processo vital em benefício da sociedade e dos produtores. Os limites nos quais unicamente se podem mover a conservação e a valorização do valor do capital, as quais se baseiam na expropriação e no empobrecimento da grande massa dos produtores, entram, assim, constantemente em contradição com os métodos de produção que o capital tem de empregar para seu objetivo e que apontam para um aumento ilimitado da produção, para a produção como um fim em si mesmo, para um desenvolvimento incondicional das forças produtivas sociais do trabalho. O meio, o desenvolvimento incondicional das forças produtivas sociais, entra em conflito constante com o objetivo limitado, que é a valorização do capital existente. Assim, se o modo de produção capitalista é um meio histórico para desenvolver a força produtiva material e criar o mercado mundial que lhe corresponde, ele é, ao mesmo tempo, a constante contradição entre essa sua missão histórica e as relações sociais de produção correspondentes a tal modo de produção. Terminamos aqui o item 2. Me esqueci o nome desse item 2 aqui, deixa eu ver o nome dele. Peraí que eu até passei demais aqui. Os conflitos entre a expansão da produção e a criação da mais-valia. Isso, conflito entre a expansão da produção e a... Como é que você deu aí? É que aqui é a criação da mais-valia, mas, enfim, valorização. É que eles chamam de valorização, né? Bom tempo. É. Certo. Bom, acho que podemos... Ô, Léo, no título aí não seria melhor, em vez de conflito, a contradição? Porque o que foi descrito no capítulo inteiro é que existe uma contradição, né, entre essa necessidade de expansão da produção e o processo de desvalorização que vai ocorrer com a queda da taxa de lucro, né, uma unidade de contrários aí. Eu acho que você tem um ponto. Eu acho que você tem um ponto em relação a isso. É realmente uma contradição, né? Inclusive, o parágrafo final que acabamos de ler, ele expressa bem essa coisa, né? Vai criando o mercado mundial, mas, ao mesmo tempo, né, vai expulsando a força produtiva do trabalho, né? Vou até deixar aqui um destaque, porque eu concordo que acho que a contradição parece mais adequado mesmo. Acho que o Thiago levantou a mão. Vai lá, Thiago, por favor. Oi, gente. Boa noite. Queria colocar uma pergunta
uma pergunta que eu tenho pensado sobre ela. Me chamou muita atenção agora esse último parágrafo, né, desse capítulo aí, quando Marx fala que o obstáculo final, último do capital é o próprio capital, uma ideia um pouco assim, né? E pensando também num outro trecho que foi lido agora dessa sessão, isso, o verdadeiro obstáculo à produção capitalista é o próprio capital. E um outro trecho anterior que falou que o Leonardo comentou que o capital ele movimenta uma massa de material, né? Falando nessa questão da matéria. E aí eu tô refletindo há algum tempo, eu não tô assim muito ligado, mas o debate sobre os limites biofísicos do planeta, a questão ambiental e os limites que essa dimensão biofísica do planeta coloca ao capitalismo. E eu sempre venho pensando nessa ideia de que como o capital é o próprio limite do capital, eu tenho uma tendência de achar que não existe um limite ambiental para o capitalismo, e isso está sendo muito discutido, né, nessa questão do marxismo, aquela escola, né, os marxistas ecológicos e tal. Mas eu queria saber a opinião de vocês nisso, dessa contradição entre essa massa de material e essa ideia de que o limite do capital é o próprio capital e não uma coisa externa a ele, portanto, não a materialidade sobre a qual o capital tem que se reproduzir. O que vocês acham desse debate? Olha, é um baita debate. Eu já notei que o Zé Raimundo levantou a mão, mas também queria ouvir o Caio, que o Caio é um cara que manja bem aí, a Raquel também estuda bem essas coisas, podiam trazer alguns elementos para nós. Vai lá, Zé Raimundo. Tá, joia. Bem, acho que a pergunta é bem legal, né? Na verdade, não de ecólogos, né? Como dizia lá o Zé Raimundo, só um né? detalhe, acho que está falhando a sua conexão. Se você puder recomeçar, eu acho que era bom. Vou tentar falar aqui um pouco mais alto para poder. Não, pois é, eu acho que era o Chico Mendes que falava que a de classes é mera jardinagem, né? Bem, eu acho que assim tem nesse trecho aí, eu acho que assim tem 4 questões assim bem interessantes, tá? E uma delas é essa questão que o Thiago coloca. Mas eu vou tentar aqui falar rapidamente sobre o que seriam essas 4 questões que eu acho interessantes, tá? Primeiro, o elemento da desvalorização do capital, né? A ideia de crise do capital como desvalorização do capital, né? É uma coisa que o Marx vem explorando. Ele explora já no livro 1 isso, né? Em diversos momentos ali no livro 2, ele vai chamar a atenção para possíveis problemas no crédito, e depois, aí no livro 3, ele vai reforçar isso, e que esses problemas de crédito estariam muito vinculados a esse aspecto, né, daquilo que seria a desvalorização, né, do capital, né? Inclusive sob uma forma que ele expõe aí, que é o elemento da centralização de capital, né, a partir da perda de valor de certos capitais, e aí a apropriação de capitais menores por capitais maiores. Então, acho que esse é um ponto interessante, né, e que de algum modo vale a pena a gente discutir. Acho que uma segunda questão assim, refere-se a esse aspecto que o Thiago coloca, né, que ele chama atenção, e aí valeria chamar a atenção, tá, para esse debate que o conjunto, né, dos ecossocialistas, né, tem feito já há algum tempo, né? Aí eu faria a referência em particular ao Bellamy Foster, mas também, né, ao próprio James O'Connor, né, e também em relação a esse debate propriamente da massa de valores, né, é um autor como Michel Lovy. Olha só,
Tem uma frase ainda do livro 1 que o Marx diz que se o trabalho é a riqueza, né, a natureza é a mãe, né, dessa riqueza. Eu acho que, de algum modo, né, essa contradição entre limites do capital e limites de uso da natureza, ao meu ver, eles estão relativamente integrados, né, no Marx. Não há uma exposição, óbvio, uma exposição, né, eu concordo contigo, não há uma exposição no sentido estabelecida no Marx, né? Entretanto, está lá distribuído ao longo dos 3 livros uma série de pontos nesse sentido, né? Tem um texto que, por exemplo, ainda no livro 1, que o Marx faz justamente a referência ao que ele chama, utilizando Aristóteles, né, de crematística, ou seja, o capitalismo ele seria um tipo de arte, né, que seria uma arte que devora tudo em si mesmo, dado essa lógica da hipérbole do capital, né, que ele vai trabalhar em outros pontos. Nesse sentido, a natureza ela acaba sendo, portanto, alguma coisa também limitada pela própria hipérbole do capital. Na medida que o capital ele se expande, ele vai se expandir consumindo no limite, né, o conjunto das capacidades que a natureza tende a estabelecer. E aí entra um elemento de conflito entre um sistema que é um sistema fechado, que é a natureza, nesse sentido com determinado grau de perda, né, e de transformação entrópica constantemente, e um sistema que é aberto. Nesse sentido, o capitalismo ele é um sistema aberto, né? Então, acho que, nesse sentido, não há, ao meu ver, viu, uma contradição entre tu pensares o capital como sendo um limite do próprio capital e tu estabeleceres também a natureza, ou aquela natureza consumível e transformável, né, como sendo um desses componentes também limitador, né, né, das condições de expansão do capitalismo. Bem, uma terceira questão aí que eu acho interessante e que, ao meu ver, vai de algum modo dialogar com esses aspectos, é justamente esse ponto em relação ao que seria o capital constante, né, no que está dado aí em termos da composição de capital. Ele faz referência tanto ao capital fixo, mas ele faz referência também aos materiais auxiliares, né, e as matérias necessárias. O que é que isso tem a ver com, ao meu ver, com o debate nosso aqui do Brasil? É que, fundamentalmente, aonde o capitalismo brasileiro se expande é justamente naqueles pontos aonde ele fornece materiais auxiliares, né, ao capital constante de outras partes do planeta. Né? Se ele não interfere no elemento do capital fixo, entretanto, ele interfere no barateamento desses materiais, né, e, portanto, acaba repercutindo no capital constante de outras partes aí do planeta. Né? Nesse sentido, o próprio Rui Mauro Marinho já chamava atenção para isso, né? Mas, ao meu ver, isso se reforça nesses últimos 30 anos, pelo menos, tá? Quando tu tens, basicamente, um país que fornece ferro e soja em larga escala, né, para o restante do planeta. Né? E, assim, por fim, né, acho que eu já falei muito, mas, assim, por fim, essa questão da superpopulação relativa, né, que ele chama atenção. Né? Por exemplo, os experimentos que nós temos aqui, eu sou aqui da Amazônia, né, é que é muito interessante como tu conformas superpopulação relativa de uma forma muito importante. Né? Então, por exemplo, cidades que, em menos de 10 anos, tu multiplica por 10 a população, né? Eu estou falando literalmente, né? Por exemplo, cidades que saem de 30 mil habitantes e chegam a 300 mil habitantes, assim, né? O que é basicamente essa lógica da conformação de superpopulação relativa artificial que ele chama atenção, né? E eu acho que, de fato, esses elementos assim são interessantes para a gente debater, né, e construir alguns elementos do debate atual. Obrigado. Nossa, bem legal. Eu acho que o Arlen também levantou a mão. Já emenda aí, Arlen.
Eu não sei se o Caio pediu antes. Não? Ah, então tá. A minha é uma questão, aí não preciso responder agora. Esse último trecho, Léo, esses últimos 3 parágrafos aí, me recordo uma vez que o Carcanholo estava discutindo esses trechos, discutindo esse capítulo como um todo, a sessão como um todo, e ele dizia o seguinte, ó, o Marx aqui não esqueceu de acrescentar o tempo de rotação, e ele esqueceu de acrescentar que a contratendência mais poderosa para evitar a queda da taxa de lucro é a própria crise, vai dizer ele, né? Claramente ali, eu acho que ele estava inspirado numa leitura dos ciclos, né, econômico, e ele vai dizer, a crise é a mais poderosa contratendência para impedir a queda da taxa de lucro. Ele não deu crédito, né, não sei se é uma formulação original dele ou de alguém, né, mas aí esses últimos trechos aí, ele vai dizer isso, né, e eu fiquei com isso na cabeça, né, já que eu pesquiso crise, e assim, eu não tenho uma opinião formada sobre isso e tudo mais, eu queria ouvi-los, assim, já está muito tarde aí a hora e tudo, mas me parece uma hipótese interessante, da crise ser uma contratendência à queda da taxa de lucro. Eu não sei o que vocês pensam. Ou se essa formulação já aparece em algum autor marxista, né? E eu não sei se aparece. Eu vi pela primeira vez o Carcanholo falando sobre isso, o Marcelo. Aí eu consulto vocês aí. Eu sei que está tarde aí para fazer uma pergunta dessa, eu teria outra, mas eu deixo para o próximo encontro. Muitas boas perguntas. Raquel, já manda lá. Eu até queria depois engajar também com o que o Thiago e o Zé Mutuidade estavam falando, mas só para responder o Arlen, assim, não é óbvio que a resposta é mais complexa, né? Mas se tu for olhar, não sei agora como que está na Boitempo ali, mas logo naquele parágrafo seguinte, aos 3 parágrafos que o Marx faz uma síntese ali, né? Ele começa falando aqui, começa essas diferentes tendências, oram-se positivo no espaço, é isso aí mesmo. Aí tem um momento ali que ele fala, ó, ele está falando das crises, né? O conflito entre as forças antagônicas desemboca periodicamente em crises. E parece que aqui o Marx está caminhando, ele, assim, até na Teorias da Mais-Valia, eu acho que ele desdobra mais esse argumento que aparece aqui de uma maneira muito sintética, mas o Marx me parece falando exatamente, pelo menos uma dessas coisas que o Carcanholo falou que não está, acho que está um pouco aqui, né? Quando ele fala assim, ó, estas são sempre apenas violentas soluções momentâneas das contradições existentes, erupções violentas que estabelecem por momento o equilíbrio perturbado. Acho que essa conotação aqui de, digamos, solução momentânea das contradições, eu acho que é uma maneira de dizer que está, digamos, o capital está se colocando num novo patamar para reiniciar a acumulação. Então, é uma solução. Acho que da rotação do capital, realmente, o Marx deixa para lá. Ele fala disso em outros momentos, no início do livro 3, mas depois não retoma. Mas acho que das crises aqui, por mais que seja uma menção simples, mas considerando, assim, a leitura que dá para fazer da Teorias da Mais-Valia, eu acho que o Marx desenvolve bem como que a crise é um jeito também de, digamos, resolver momentaneamente contradições. Eu não sei se ele... Vou passar já para o Fernando, mas eu não sei se ele não menciona diretamente, mas tem algum momento aqui que ele fala de acelerar a acumulação no valor de uso e tudo mais. Eu acho que, embora não está explícito que ele está falando da rotação, eu acho que a gente, lendo o livro 2 do Capital, né, coisa que, em geral, os marxistas acabam fugindo, né, a gente consegue intuir que, claro que tem um papel, né, claro que precisou se desenvolver toda essa discussão da rotação. Eu acho que continua sendo um campo importante aí de desdobramento. Vai lá, Fernando. Eu queria falar... bom, eu concordo com todas as colocações aí. Eu só queria Está muito falar... baixinho. Se puder, tiver como aumentar um pouquinho o seu som, por favor. Vamos ver. Tem um instante só. Não, agora melhorou. Continua falando que estava, acho que, crescendo o som. Bom, eu queria falar mais do ponto de vista político, é o que mais me interessa. Por exemplo, do ponto de vista da ecologia, o que o Thiago colocou, eu acho essa crítica ao capitalismo é quase um fatalismo, né? É a crítica menos política que eu vejo. Quer dizer, tem críticas ao capitalismo, quer dizer, eu estou falando do ponto de vista do convencimento das pessoas, do ponto de vista político. Ela é muito frágil. Quer dizer, eu acho que ela se compara
aquela tendência que teve no começo do século XX de que as próprias contradições vão dar o fim ao capitalismo, você não precisa fazer nada. Então, aí, quando você fala, olha, o capitalismo está destruindo o mundo, o planeta, então você também não precisa, a única coisa que faz é falar, tá bom, como é que eu luto contra isso? Né? Quer dizer, eu acho que esse convencimento é um dos mais fracos conhecimentos politicamente que você pode, é muito pouco bom, muito pouco, ele é mobilizante, mas com uma capacidade de mobilização muito frágil, né? E a outra coisa que eu coloco em relação às crises, olha, eu já sou velhinho, eu estou cansado de ver crise e vejo o capitalismo se safar dessa crise, né? E, inclusive, a última crise muito forte de 2008, ele aprendeu com a crise 30, né, de 29. Quer dizer, então, na verdade, a pergunta que eu faço, do ponto de vista político, agora não do ponto de vista teórico, do ponto de vista político mesmo, de atuação política, poder, por que ele apresenta crises, sinais de debilidade interna, tal como mostrou na Primeira Guerra Mundial, que foi muito bem aproveitada pelo Partido Bolchevique, mas, na verdade, as forças antagônicas ao capitalismo nunca se aproveitaram, ou se aproveitam muito mal dessas crises, e ele reúne forças para superar essa crise. Eu não vou entrar no mérito de como ele reúne forças para isso, mas a verdade é que ele se safa dessas crises. Então, eu colocaria esse ponto de reflexão. Ele está cansado de entrar em crise, nós sabemos das crises, e ele sempre se safa delas. E daí eu fico pensando, por que ele se safa? Onde está o erro que se coloca, que não se consegue se aproveitar dessa crise para que dê cabo ao próprio capitalismo? Era isso que eu queria colocar. Bom, eu sei que vou tentar ser muito telegráfico, porque assim, sobre a questão da relação entre capital e crise, eu concordo com o que o Raimundo falou, mas também concordo muito com o que o Fernando colocou tudo bem, o limite ambiental ele está aí, ele está dado, e acho que o capitalismo como o sistema econômico dentro do sistema ecológico, né, ambiental, eu acho que essa é basicamente a visão que tem se discutido mais em todo, mesmo marxistas e outros tipos que trabalham com economia ecológica, eu acho que aceitam essa premissa, né? E eu acho que no caso do Marx isso está muito ligado ao trecho que o Leonardo Domingos destacou, que é aquela questão de que o crescimento do valor vai sempre pelos materiais, pelos valores de uso, etc. Isso eu acredito bastante que, assim, não existe a desmaterialização da economia, né? Porque quando você fala que a gente vai viver de bens digitais, todos esses bens digitais estão apoiados em criação de microchip, em energia consumindo em data centers, que isso é uma quantidade de energia e materiais, todos eles não existe sem um consumo crescente, uma pressão crescente no meio ambiente. Eu acho que o que, na verdade, essa frase, né, que é o verdadeiro obstáculo para a produção capitalista é o próprio capital, o Marx ele está colocando as fragilidades do sistema, né, as contradições e os movimentos. E ele opera tanto da lógica puramente econômica, e eu acho que o Marx faz um trabalho belíssimo, ele apresenta todas essas variáveis e contradições, embora ele talvez não tenha dado tanta ênfase ao que é a questão ambiental. Só que eu acho que
a questão do Fernando é a central, né? Por que o capitalista sofre crise e continua vivendo? Eu acho que se subestima a capacidade de adaptação, né? E basicamente assim, tem alguma, sei lá, quem gosta de ir na academia, você sabe que você tem que estressar o seu corpo para ele crescer, né? Para você crescer o músculo, você tem que estressar ele. E, de certa forma, a crise serve a esse papel dentro do próprio sistema capitalista. É uma questão de destruição das estruturas vigentes, das relações de valor, para criar uma nova, mais forte, né? É, com mais esteroides em cima, né? Tudo isso. E a grande questão é que a gente está arrumando para, vamos dizer assim, os estresses de todos os estresses. Que um dia você vai levantar um peso tão grande, que é a questão ambiental, e aí é o colapso, né, da civilização como tal. Mas eu acho que, como o Fernando falou, eu não sei como mobilizar isso politicamente, né? Eu acho que essa é a grande questão. Mas sobre o papel da crise, eu acho que ela funciona justamente um pouco mais ou menos nessa metáfora, né? E é isso. Só 4 minutos, pessoal. Não, mas intervenção boa, pode falar aí mais. Bom, pessoal, não sei se alguém quer pontuar mais alguma coisa. Acho que o debate foi bem rico, né? Conseguimos avançar bem, então vamos ficar por aqui, e aí paramos, em particular, aqui vamos começar na semana que vem, o item 3, excedente de capital com excesso de população. A Raquel vai pausar ali. Valeu.